Pessoal, nesse primeiro editorial de hoje, eu quero discutir dois pontos com vocês. Um é referente ainda ao caso de Elon Musk e Alexandre de Moraes, que é a PL das fake news. Ou seja, depois do Elon Musk e do caso Alexandre de Moraes, a PL das fake news ganhou uma proporção e maiores apelos. Só que a esquerda não aposta na aprovação da PL das fake news, ou PL da censura. Outro, o caso do Chiquinho Brazão. Então, vou analisar essa matéria da Revista Fórum. Foi uma live que aconteceu na Revista Fórum, da turma ali, vocês sabem que é de extrema esquerda. E eu achei interessante alguns pontos aqui que eles falaram. Na visão deles, não vai ter a PL das fake news, ou seja, não vai ser aprovada porque o Arthur Lira vai barrar. O Arthur Lira é de extrema direita, como disseram eles, e ele vai segurar essa bomba aí, não vai colocar em votação para não desagradar os parlamentares a PL das fake news. E outro ponto, eles devem soltar o Chiquinho Brazão. Já começou a narrativa igual eu tinha dito para vocês. Primeiro ponto, vamos falar da PL das fake news. Depois do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, eles reviveram um assunto da PL das fake news. Afinal, tudo que acontece, até o caso Choquei, fez com que eles revivessem novamente a discussão da PL das fake news. Há um temor, não, um pavor por parte da esquerda de que a direita continue tendo um acesso tão grande, um diálogo tão grande através das redes sociais, coisa que a esquerda não consegue. O Brasil é muito mais conservador do que esquerdista, do que progressista, isso é indiscutível. Então, as redes sociais conseguem um impacto muito maior dentro do espectro de direita, conservador, do que de esquerda. Então, qual é o caminho para eles? Acaba, vamos censurar, vamos fazer uma PL aqui que a gente regulamenta. E aí, o Felipe Neto falou, olha, a gente precisa regulamentar as redes sociais para calar a direita no Brasil. O Felipe Neto foi claro quanto a isso. Só que acontece o seguinte, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está recebendo muitas críticas e pressão. E ele resolveu atender a pressão da ala da esquerda e da ala do governo. Pacheco diz que regulamentação das redes é inevitável, não é censura, são regras. O presidente do Congresso deu declaração na esteira dos ataques de Elon Musk, dono da Rede X, ao ministro Alexandre de Moraes e as decisões judiciais do Brasil. Pacheco defendeu a aprovação do PL da regulação das redes sociais. Ou seja, o Pacheco, cada vez mais, ele compra o discurso de esquerda. Cada vez mais, ele argumenta aqui que as redes sociais precisam ser regulamentadas. O marco ali do novo Código Civil, o Pacheco está implementando várias pautas progressistas de esquerda, ou seja, mostra que o presidente do Congresso é um cara totalmente à esquerda. Então, assim, é um cara que está totalmente alinhado ao posicionamento do governo Lula. Então, a aposta deles aqui é que, Pacheco vai aprovar, vai chegar no Lira e o Lira não aprova. Errado. Por quê? Porque quem quer aprovação não são os deputados, é o STF. E quem manda no Brasil não são os deputados, é o STF. Então o STF só vai fazer uma pequena pressão em relação ao Lira e tá tudo resolvido. Ou seja, Lira, tem alguns processos, tem algumas coisas aqui que podem andar. Põe em votação o PL das fake news e pode deixar que a gente dialoga com os deputados aí para isso ser aprovado. E vai ser aprovado. Então eu discordo com a galera da Revista Fórum aqui que diz que o Pacheco vai segurar. Pacheco não tem peito para segurar porque quem quer é o STF e vai ser aprovado, tá? Então essa questão aí é questão de tempo. Eles sempre vão usar um argumento, sempre vão inventar um argumento para a aprovação dessa PL das fake news. É mais cedo ou mais tarde, isso aí vai ser aprovado, não tenham dúvida disso. O outro assunto que a gente vai discutir também com base nessa revista é o caso do Chiquinho Brazão. A Câmara deve soltar o Chiquinho Brazão. E aí, eu fiz críticas ao deputado Gustavo Gaia, que falou que vai votar pela liberação do Chiquinho Brazão, de que, na visão dele, o devido processo legal garante que o Chiquinho Brazão não possa ser preso pela justiça brasileira. Tá, vem cá. Se a gente falar do ponto jurídico, eu até concordo com o Gustavo Gaia, tá? Eu até concordo com o Gustavo Gaia que, se você olhar a literalidade da Constituição, ninguém
nenhum deputado poderá ser preso, se não em flagrante delito, por crime inafiançável, e depois a Câmara dos Deputados ainda tem que decidir sobre isso. Há um entendimento de juristas, inclusive da corte, que nem a decisão transitada em julgado faz com que o parlamentar comece a cumprir a pena, se não depois que terminar o mandato. E se ele fosse reelegendo, ele fica infinitamente impune. E aí o Gustavo Gaia falou que para cumprir essa regra legal, ele vai votar a favor da soltura do Chiquinho Brazão. E eu já falei, eu sou contra isso. Eu acho uma cara de pau da direita sem tamanho fazer isso. Vamos começar pelos meus argumentos do porquê eu acho uma cara de pau sem tamanho. Primeiro ponto, é a regra que tem que mudar. Não é justo. Se você parar para pensar, não é justo. Cara, eles estão fazendo de tudo para blindar políticos e políticos corruptos vão ficar blindados cada vez mais. Então vem cá, o que tem que mudar é que sim, um deputado que manda matar alguém, que já tem provas robustas, delação, esse cara tem que ficar impune, em liberdade, para manter regras de imunidade parlamentar de fala. Peraí, se a gente tá brigando pelo fim do foro privilegiado, você quer garantir mais privilégios e prerrogativas? É diferente do caso do Daniel Silveira, que foi jogado na Cova dos Leões ali, né? Foi jogado na Cova dos Leões, a Câmara não fez nada, e agora a Câmara vai passar essa mensagem, não pro petista, mas vai passar essa mensagem pro Brasil inteiro, de que a turma do Bolsonaro tá liberando o Chiquinho Brazão. Ah, que patifaria é essa? Vocês me façam rir. Tá? Vocês vêm me falar agora em devido processo legal, em cumprir uma regra que deve ser mudada depois que essa regra já foi esfregada na cara da direita com o Daniel Silveira para falar que tá cumprindo ela. Para, isso é corporativismo. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, vocês estão me fazendo de idiota em falar isso e querer que eu acredite nessa pauta. Não é, vocês estão errados. Vocês vão passar uma mensagem da direita pro resto do Brasil inteirinho que sim, vocês estão defendendo milicianos. Pois é. O argumento que a esquerda tanto jogou na cara da direita, e a direita falava que não, parece que vocês vão querer jogar isso agora, pro mundo inteiro ver, pro Brasil inteiro ver, olha lá, ó, votaram pra não prender o Chiquinho Brazão. Falei que eles eram aliados deles. Agora, sério, vocês querem defender a reta do Chiquinho Brazão pra garantir essa lei que é errada, eu não concordo com essa lei, tá? De que a Câmara tem o direito de manter solto, livre, leve, solto, um cara que matou alguém, tem que ser mudada essa regra, mandou matar alguém. Ah, para. Então, assim, dessa vez eu tô do lado da esquerda aqui, da galera da revista Fórum, pra dizer, é muita cara de pau falar que vai liberar o Chiquinho Brazão. Eu não concordo nem um pouco com isso. Então, pessoal, desculpa aí, não quero ofender ninguém, mas esse discurso não me convence e eu acho que só reforça aquilo que a esquerda tanto falou, a direita defende miliciano. Aí vem a direita, faz uma articulação, vem um cara igual o Gustavo Gaia, que tem milhares de seguidores, fala abertamente, eu vou votar para liberar o Chiquinho Brazão. E quer que a gente acredita que é para garantir as prerrogativas dos deputados. É sério, não me convenceu, desculpa aí, mas essa não cola comigo. Outro assunto que a gente vai discutir agora, vamos falar do Elon Musk de novo, né? Esse cara aqui me representa pra caramba, o Marcel Van Hatten. O Elon Musk escreveu aqui, ó, a lei se aplica a todos, incluindo o Alexandre de Moraes. Ele deveria ser julgado por seus crimes. E o Marcel Van Hatten vem e escreveu aqui, ó, como membro do Congresso Brasileiro, que sempre expôs e combateu os abusos da Suprema Corte, da nossa Suprema Corte, por anos, eu quero expressar a minha profunda gratidão ao Elon Musk, tá? Então, o Marcel Van Hatten, que realmente é um cara coerente no seu discurso, coerente naquilo que diz, e é um cara que tem todo o meu respeito. Então eu dou parabéns pro Marcel Van Hatten aqui, sabe? E pros parlamentares que estão tendo coragem de abrir a voz aqui e falar, não, eu tô com o Elon Musk, eu tô argumentando de que o Elon Musk tá certo. E o Elon Musk continuou ali nos seus argumentos, né? O Musk diz que Moraes tirou o Lula da cadeia e agiu para elegê-lo, deveria ser julgado por seus crimes. Por que é que o parlamento permite a Alexandre o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos ou ele não? Jogue-o fora, disparou Elon Musk.
Ele ignorou a determinação do STF e subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes. O bilionário afirmou que Lula foi eleito após ser tirado da cadeia pelo ministro da Suprema Corte. Tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para elegê-lo. Lula, obviamente, não tomará nenhuma atitude contra ele, publicou o empresário. Musk também disse que a lei se aplica a todos. Alexandre deveria ser julgado por seus crimes. A próxima eleição será fundamental, desafiou Elon Musk. Ou seja, o tom está cada vez mais alto aqui no meio dessa discussão. A revista Fórum, aquela mesma que eu citei de início, vem fazer mais uma bravata aqui contra o Eduardo Bolsonaro, né? E aqui o Eduardo Bolsonaro fez a publicação no seu Twitter com a resposta. A revista Fórum publicou o seguinte: publicações de Eduardo Bolsonaro revelam que a ação de Musk foi orquestrada. E aí, o Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: não, revista Fórum, minhas publicações nada sugerem que eu orquestrei tudo isso. Eu jamais falei com Elon Musk, por exemplo, mas admiro a sua coragem e concordo muito que valores importam mais do que o lucro. E colocou aqui, retweetar os deputados André Ventura, oficial do Chega, e Santi Bascal, do Vox, é algo que eu faço com certa frequência, por afinidade de ideais, com a defesa da liberdade, fronteiras seguras e repúdio a ditadores do Foro de São Paulo. Alertei apenas para o fato de que Alexandre de Moraes está inserindo em suas investigações americanos influentes e próximos do Donald Trump, como é o caso do Jason Miller, que o Alexandre de Moraes deteve por horas no aeroporto do Brasil em 2022. E agora, o Elon Musk. A revista Fórum alimentar esse devaneio só fará crescer a intolerância e delírio daqueles que nos perseguem, tal qual acreditam que meu pai tinha um gabinete do ódio, aparato preordenado a disparar fake news, mas nunca dizem quais fake news. Ninguém as recebe em seus celulares. Há investigações abertas há anos, mandatos judiciais cumpridos pela Polícia Federal e nada se conclui, apenas alimentam as narrativas. Trata-se da imprensa negacionista que não admite que temos apoiadores, um movimento popular, espontâneo e voluntário. É isso que incomoda o que desejam extinguir com tanta perseguição. Orquestrada é a ação da Fórum que Daniela Lima, da CNN Brasil, cria a narrativa para, talvez, me dragar para algumas investigações e bloquear minhas missões internacionais, apreendendo meu passaporte injustificadamente. Nada por acaso, a narrativa sempre precede a ação judicial. Se quisermos ter um debate sério sobre tudo isso, deveríamos saber quais os perfis foram bloqueados, por que foram bloqueados, quais são as mensagens ofensivas à democracia e qual lei descreve esses eventuais crimes. É verdade que o Elon Musk disse sobre ter dado ordens, é verdade o que o Elon Musk disse sobre Alexandre de Moraes ter dado ordens e pedidos a plataformas para que os bloqueados não soubessem que a ordem partiu dele? Esses bloqueios influenciaram a eleição de 2022? Certamente, se fossem ataques reais à democracia, tudo isso seria público e Jair Bolsonaro não arrastaria multidões por onde ele passa. Mais adiante de tanta obscuridade, Bolsonaro segue sendo o ex mais amado do Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro deu a resposta aqui à revista Fórum e não se manifestou ainda. Por fim, eu acredito que tem um jornalista que logo vai ser demitido da Rede Globo, que é o Demétrio. Afinal, ele é coerente. Agora, ele fez uma publicação aqui na própria Globo News, né, na própria página da Globo News no Instagram dela, onde o Demétrio falou: há claramente no Supremo uma tendência à censura. Escuta só a fala aqui do Demétrio aqui. Obviamente, nenhuma empresa, ou X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas, até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. Se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, isso não é crime. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob
a suspeita de qual crime ele foi incluído no inquérito. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? Essa é a pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Não é? Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então imagina uma entrevista ao vivo, o entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então há claramente no Supremo uma tendência à censura. Pessoal, foi impressão só minha, ou quando ele falou de jornalistas, militantes, travestidos de militantes, que odiavam o Lula e depois passaram a defender o Lula com todas as forças, ele estava mandando uma indireta pro Vila, mas o Reinaldo Azevedo, ou foi só impressão minha? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. 9 horas da noite, 7 horas da noite, eu tô aqui com vocês no próximo editorial, tá bom? Abraço.